Salve galera, bom dia para todos, beleza? Hoje é dia 23 de janeiro de 2022 e eu tô aqui, mano, num lugar louco, cabuloso, hein? Não conhecia, nunca vim e vim aqui fazer um trampo em Ubatuba e acabei aproveitando, né, juntando a fome com a vontade de comer. Já vim com a família também, já fiquei de ontem para hoje e hoje vim para fazer um passeio aqui. Eu tô aqui num lugar cabuloso, mano. Aqui é a Ilha do Anchieta, entendeu? Aqui tem um presídio cabuloso aqui que eu vou tentar contar um pouco da história para vocês aqui, ó. Eu li aqui, ó, um pouquinho sobre como é, como é que não é. Eu vou pôr a máscara aqui porque o pessoal tá tudo pede a máscara. Então aqui fala um pouco da rebelião, ó, projeto da colônia, entendeu? Tudo a história aqui da rebelião. Vou falar rebelião de 1952, ó. Em 21 de junho de 1952, deu-se a rebelião chefiada pelo sentenciado João Pereira de Lima. Nesta ocasião, esse João Pereira de Lima é conhecido como Portuga, tá? Nesta ocasião, a situação do presídio político era muito precária. Então aqui, primeiramente, na verdade, já vou falar para vocês aqui, antes de ser um presídio político, era um presídio, tinha acabado de ser abolida a escravidão. Então, como os negros ficaram meio que abandonados, né? Eles é como se a pessoa que sai do presídio não consegue emprego. Então, os negros, quando houve a abolição da escravatura, não tinha como absorver essa mão de obra. Então eles ficavam pelas ruas, ficavam vadiando. Então foi criada uma lei da vadiagem, onde eram os presos os vadios, que eram os negros, os sambistas, os capoeiristas, entendeu? E eles eram trazidos para cá, para esta ilha, para esse presídio. Então primeiramente foi um presídio escravocrata, vamos dizer assim, onde os ex-escravos não tinham o que fazer, foram abandonados pelo Estado, sua própria sorte. E foi onde começou a criar as favelas, né? Então, foi o primeiro uso desse presídio, foi esse, um presídio escravocrata. E aí, depois ele virou um presídio político, entendeu? Onde vinham aí os que não aceitavam a ditadura e todos que eram os opositores, eles vinham para cá também. Então aqui é um presídio que tem muita história. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as ruínas, ó. Atrás tem as ruínas. Então muita coisa aconteceu aqui. Então essa aqui é um pouco da história da rebelião de 1952, onde esse presidiário Portuga, ali a guia contou um pouco da história, né? Esse Portuga, ele era conhecido porque ele era um fujão, ele fugia de todas as cadeias. E ele foi trazido para cá, porque essa cadeia era muito difícil de fugir. E o que aconteceu? Ele bolou um plano com 4 etapas para fugir daqui, que era fazer amizade com os guardas, acabar com o toque de como que é? O toque de aviso, que era um tiro que os caras davam quando alguém estava tentando fugir. Ganhar a casa de armas, aqui tinha uma casa de armas também, ou seja, se armar os presos e depois tomar a embarcação que vinha do continente, trazer preso e levar quem tinha que ir embora, entendeu? Então aqui, ó, era uma ilha, um presídio numa ilha isolada, né? Onde veio, primeiramente, foi aqui quando o padre José de Anchieta atracou aqui. E teve muitos conflitos também com os indígenas, né? Porque eles queriam catequizar os indígenas e os indígenas não aceitavam. E havia brigas violentas, armadas, né? Só que os portugueses com aquelas armas velhinhas deles lá, não tinha muito efeito. E já os indígenas, né? Acostumados com seus arcos e flechas, então eles morriam muito. Inclusive teve até um episódio aqui, onde teve muita repercussão, onde os portugueses, né? Querendo imitar os índios que comiam mandioca, só que os índios comia mandioca mansa, mandioca suave. E já os portugueses não sabiam comer mandioca brava. E aí teve mais de cento e tantas mortes aqui dos portugueses, entendeu? Depois vamos passar lá beirando um cemitério lá onde estão os corpos desses portugueses também enterrados. Mas o que aconteceu nessa rebelião aqui? Esse Portuga conseguiu
desfazer o toque de armas, conseguiu tomar o presídio, certo? Conseguiu ganhar a confiança dos guardas, diminuindo um pouco a briga entre os presos. Só que no dia de fugir, o que aconteceu? Vou mostrando para vocês aqui também um pouco das ruínas. Olha só. Olha só, vai vendo, até um arrepio, mano. Aqui tem muita história, muita coisa aconteceu aqui dentro, gente. Meu Deus do céu, olha só, meu. Então, o que aconteceu? No dia desta rebelião, conforme eu fiquei sabendo aí, os caras tomou o presídio, certo? Mas o que aconteceu? Metade dos presos sabia que ia ter a fuga. A outra metade não sabia. A metade que sabia estava de boa. A metade que não sabia, no meio da rebelião, foi nas salas que onde ficavam os documentos de todo mundo e começaram a tacar fogo, queimar tudo. E aí foi onde queimou o esquema, mano. Por quê? A embarcação que estava vindo, certo? Para trazer mais presos, ele viu a fumaça subindo, ficou com medo de encostar, não encostou. Certo? Por quê? Porque viu que estava rebelião. E aí, mano, os presos que estavam tudo esperando os caras chegar, viu que eles parou e não conseguiram, viu que moiou. Aí eles pegaram uma embarcação de manutenção que tinha aqui, que cabia 30 pessoas. Só que, o que aconteceu? Eles não conseguiram. Conseguiram por quê? Porque colocaram 100, 130 caras querendo fugir dentro deste barco de manutenção. E aí chegou no meio do caminho, o barco afundou. Entendeu? O barco afundou e morreram todos. Muitos tentaram fugir a nado e muitos não conseguiram. E esse Portuga, que foi o líder da fuga, tinha problemas cardíacos e foi encontrado morto na floresta. E aí, esse presídio, que era conhecido como um presídio de segurança máxima, depois dessa rebelião, que foi em 1954, no ano seguinte, 1955, foi desativado, virando então o Parque Estadual da Ilha Anchieta. Então tem toda a cronologia aqui. Aqui é um breve resumo que eu estou fazendo para vocês. Agora vou lá para mostrar para vocês um pouco das ruínas, beleza? Louco, hein? Ó, arrepia, mano, quanta coisa que não aconteceu aqui dentro, velho. Você é louco. O Mercadão, o Teatro Municipal, então todas essas obras é desse arquiteto Ramos de Azevedo, que também projetou aqui no caso o presídio para a época. Quando o presídio foi inaugurado em 1908, o objetivo desse presídio era trazer para cá, para ser corrigidos por meio do trabalho, aqueles que eram considerados vadios, mendigos, capoeiristas, sambistas, boêmios. Eles eram presos no continente, trazidos para cá, permaneciam de 1 mês até no máximo 3 anos, se fossem reincidentes, e depois eram levados novamente para o continente, certo? Com base em que foi o primeiro Código Penal da época da República, o Código Penal de 1890, tinha um artigo lá chamado dos vadios e capoeiras. Então todos que se enquadravam nesse artigo eram presos e trazidos para cá, para aprenderem, para serem corrigidos por meio do trabalho. Que tipo de trabalho? Confecção de vassouras, confecção de sapatos, por isso que aquela praia chama praia de sapateiro, panificação. Lá ao fundo, vocês vão ver que tem uma antiga padaria, uma ruína de padaria. Eles aqui faziam atividade de pesca, corte da lenha, transporte da lenha e assim por diante. Essa foi a primeira fase do presídio. Essa primeira fase durou de 1908 até 1914, tá bom? O presídio foi desativado e ele só foi reativado na década de 30. Agora eu quero ver quem que é bom de história. Getúlio Vargas. Quem que era nosso presidente na década de 30 era Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, ele também tinha diversos opositores ao seu governo. Então aqui na década de 30 se transformou num presídio político. Presídio político. Quem vinha ser preso aqui na época? Tem um rapaz chamado Felipe Moreno Horta, que ele pesquisou todos os documentos antigos. A gente tem alguns documentos antigos aqui, da década de 30. Ele fez um levantamento de quem foram essas pessoas presas.
presos. Bom, quem que era o perfil então desses presos políticos? Operários ligados ao movimento sindical, movimento trabalhista, muitos artistas, então artistas manifestantes, né? Muitos ligados à Semana da Arte Moderna, aquela semana de 22 que a gente também estuda na escola, né? Tarsila do Amaral, Ousa de Andrade, né? Anita Malfá, então, todos esses são os artistas ligados ao movimento, aí no caso, que a gente chama Semana da Arte Moderna, de 22, né? Bom, quem mais era preso? Alguns imigrantes que eram ali da Espanha, da Letônia, da Estônia, que eram ligados ao movimento anarquista. Muitos comunistas também foram presos e trazidos para cá, tudo isso na época do Vargas. Em 1942, aqui se transformou num presídio, o primeiro presídio de segurança máxima do estado de São Paulo. Aí, de fato, começaram a vir criminosos, né? Aí começaram a vir assaltantes de banco, estupradores, assassinos e assim por diante. Em 1952, 10 anos depois, aqui houve uma rebelião que teve uma repercussão internacional, onde fugiram daqui mais de 130 presos. E para recapturar esses presos foragidos, vieram policiais do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Forças Aéreas Brasileiras e até Exército. Tem algumas fotos antigas que a gente vê que no continente foi formado um cenário de fato de guerra para recapturar esses presos, né? Bom, o presídio ele foi desativado 3 anos depois que houve essa rebelião. E aí a ilha ficou abandonada por mais de 20 anos, 22 anos. Só no finalzinho da década de 70 que se transformou em parque. Então o objetivo daqui, além da gente preservar a natureza daqui, é a gente poder passar a importância histórica desse local para os visitantes, né? Então para isso a gente sempre faz esse trabalho de resgate histórico do local, né? Vocês estão vendo aqui, agora falando um pouco do pavilhão. Quando ele foi construído, quando eram apenas, no caso, vadios, mendigos, capoeiristas, né? O presídio não tinha 2 anexos que só foram construídos na década de 40, só quando virou segurança máxima. Só para vocês terem uma ideia, aqui são os pavilhões pares, né? Então, pavilhão 2, 4, 6 e lá no fundo 8. Aqui os pavilhões ímpares, 1, 3, 5 e 7. Certo? Entre o pavilhão 2 e o pavilhão, entre o pavilhão 4 e o pavilhão 6, existem as solitárias. As solitárias só foram construídas quando aqui virou presídio de segurança máxima. As solitárias eram para quem? Eram 9 celas, aí de 6 metros quadrados, que era voltado para os presos de má conduta, aqueles que davam trabalho, né? Os briguentes, ficavam presos lá então nas solitárias. Lá ao fundo, depois do pavilhão 8, aquele último lá no cantinho, existem também as isoladas. As isoladas eram seguro. Vamos supor, se algum preso tinha algum conflito dentro do pavilhão, ficava com receio de ser morto, né? Alguém vai tentar matar, ele pedia para ir para o seguro, para ir para as isoladas. Então esses 2 anexos, como eu comentei, só foram construídos na década de 40. Cada pavilhão desse, pessoal, na época, comportava de 50 a 60 presos. Então eram muitos presos na época. Quantos metros quadrados tem? Cada pavilhão desse? Pavilhão, olha, de cabeça eu não sei. As celas, a das solitárias isoladas, são 6 metros quadrados. Que é só a gente imaginar um quadrado de 2 por 3. Então é um espaço muito reduzido, né? Aí deve ter uns 30 por 30, deve ter uns 100 metros cada pavilhão mais ou menos ali. Aí falou que é a experiência, Pode né? olhar mais ou menos, né? Moça, e qual que era a capacidade de pessoas por pavilhão? Tem Então, era tem de isso? Tem 50 a essa- 60. Não existia. Imagina, se hoje é 60 direitos pessoas. humanos e questão né, do um por meio metro sistema quadrado. penitenciário já é barbárie, imagina no comecinho do século. Era muito mais, né? Muito mais. E aí, pessoal, se vocês quiserem, agora a gente pode visitar um pouco aqui, conhecer um dos pavilhões, tá bom? As solitárias e as isoladas, elas estão fechadas por conta do risco de desabamento da laje. Mas no futuro também, a gente vai passar, todas essas ruínas vão passar por um processo aí de contenção, né, dessas patologias, das fendas, que aí no futuro vai poder ser possível estar acessando também, aí no caso, esses espaços, tá joia? Lá ao fundo, pessoal, aqui são os pavilhões, lá ao fundo são alguns anexos que são voltados aí para dar o apoio ao presídio. Então, da esquerda para a direita,
Lá ao fundo nós temos, tá vendo? Um tanque gigante lá, vocês vão ver o tamanho do tanque. Lavanderia. Depois ao lado, padaria. Depois bem aqui no centro, na nossa frente, é o que a gente chama de casa da economia. Onde funcionava o açougue, onde funcionava a cozinha. Inclusive a gente consegue ver ali até uma chaminé, né? E depois lá no canto, como eu comentei com vocês, as celas que a gente chama, conhecidas como isoladas, tá bom? Fiquem à vontade para visitação, pessoal. E depois, se vocês quiserem saber com detalhes como que foi a rebelião, eu também posso estar comentando que foi todo um plano de fuga muito bem arquitetado por um dos presos, que o apelido dele era Portuga, né? Ele era engenheiro e o cara simplesmente fez todo um plano mirabolante que demorou 8 meses. O cara já tinha fugido de 3 outras penitenciárias. Por isso que mandaram que foi em Anchieta, porque era presídio de segurança máxima. Na hora que ele chegou, os presos, né, piraram, falaram, a gente vai conseguir fugir agora. E realmente conseguiu. Não foram todos, mas alguns conseguiram. E como? E como? Essa é a pergunta que não quer calar. Esse plano, como eu comentei, demorou, 8 meses para ser construído. Deixa eu ficar para não dar as costas aqui para mim. Bom, o cara era sagaz na arte da fuga. Como eu falei, já tinha fugido de 3 outras penitenciárias. A última que ele fugiu, ele simplesmente cavou um túnel. Que foi aquela fugas espetaculares. Foi ele que cavou um túnel e conseguiu fugir. E aí ele foi parar no município de Varginha, Minas Gerais. Aí, ó, cadê os mineiros? Foi parar lá em Varginha, então, foi preso e trouxeram para Ilhancheta. Na hora que os presos viram o Portuga aqui, piraram, né? E aí, o que foi? Ele passou a primeira missão, que foi assim, o pano de fundo da rebelião. A primeira missão que ele passou para as pessoas era para que os presos se tornassem os melhores presos do mundo. Então, a partir de hoje, só boa conduta dentro do presídio da Ilha Anchieta. Então, aos poucos, os presos foram conquistando a confiança dos militares. Afrouxar a segurança. Né? Afrouxar a segurança, exatamente, amigo. Bom, para vocês terem uma ideia, o diretor do presídio, Capitão Sadi, ele tinha ganhado a patente dele. Primeiro, ele era um civil, ele não era um militar. Ele ganhou a patente dele e despejaram ele aqui na Ilha Anchieta para ser diretor do presídio. Bom, ele tinha uma conduta diferenciada com os presos. E a partir do momento também dessa conquista da confiança, né? Os presos eles foram prestando pequenos serviços para casa das pessoas aqui. Hoje vocês estão vendo só as ruínas, né? Mas, pessoal, aqui era uma cidade que vivia em função do presídio. Se a gente entra na mata, a gente vê a ruína das casas. Porque aqui moravam os funcionários civis com suas famílias, os militares com as suas famílias. Então, morava muita gente aqui na Ilha Anchieta, no caso, tá? Bom, e aí a primeira missão que o Portuga passou foi boa conduta. E aí ele, muito sagaz, o Portuga virou e falou que estava sendo ameaçado de morte. E aí ele pediu para ficar preso lá nas isoladas, porque aí ele ia ter o tempo tranquilo para estar pensando e arquitetando todo o plano de fuga, sem ninguém também ficar de olho e dar com a língua nos dentes aí com relação à rebelião, né? Bom, o cara era muito visionário, ele era muito observador. E ele prestou atenção que o diretor do presídio gostava de fazer prática de tiro ao alvo. E aí ele passou uma missão para um dos presos, de apelido Leitão. O Leitão, ele simplesmente, ele rastelava toda essa alameda que vocês estão vendo aqui. E era justamente ali na frente da praia que o Capitão Sadi fazia a prática de tiro ao alvo. Então ele colocava algumas garrafinhas para poder tentar acertar os alvos. E aí nisso, o diretor do presídio simplesmente fez assim: Leitão, toda vez que o homem acertar, você bate palma pro cara. Aí beleza. Aí teve um dia, o Leitão tava lá, né, rastelando. E aí o Capitão Sadi colocou os seus alvos, né? E aí ele pegou, puf, acertou. Aí ele parou de... começou a bater palma, né? Aí ele falou assim: olha, diretor, o senhor é muito bom mesmo. Inclusive, pessoal, ele falou que o senhor é tão bom, mas é só em alvo parado.
Acredito que se cada um aqui, ó, se alguém desse a fuga aqui, eu queria saber se você ia acertar a gente na bala, né? Ou em algum alvo em movimento. Quero ver se você era certo aquele urubu que tá ali no céu passando ali, né? Ele falou, mas para isso tem que ser uma arma de longo alcance, né? Porque ele só tinha um Parabelo 22, né? Simplesmente estava um dos soldados com um fuzil, ele pegou o fuzil, puf! Caiu o urubu. E aí nisso todos os soldados já vieram para frente do presídio. Por quê? Tiro de fuzil em penitenciária é sinal de dar ruim. Tiro em fuzil em penitenciária é sinal de alerta. Ou seja, um sinal de alerta, que era algo super importante, de repente foi o quê? Banalizado, virou algo corriqueiro, porque o diretor do presídio começou a fazer prática aí, no caso, com o fuzil. Então, a segunda missão concluída. Terceira missão, para sair da ilha precisa do quê? Um barco, né? De arma também. Hã? De arma, né? E de arma também, né? Então, qual que era a terceira missão? Aqui dentro era onde ficava o almoxarifado. E tinha um preso de apelido Fumaça, que era ele que organizava o almoxarifado. E aí o Portuga passou assim, a seguinte missão. Fumaça, você tem que descobrir quando a embarcação de nome Ubatubinha, que era a embarcação que trazia mantimentos aqui para a ilha, quando ela vai vir novamente, porque nesse dia é a data da fuga. E aí descobriu que no dia 20 de junho, a Ubatubinha ia chegar aqui na Ilha Anchieta. Então foi essa a data marcada, 20 de junho. Aí o amigo aqui falou que para fugir daqui, o que precisa além de barco? De arma. De arma. E aí tinha um outro preso que foi passada a missão para ele, de apelido Mão Francesa. O Mão Francesa... Os apelidos presos. O Mão Francesa, ele era muito hábil, porque ele fazia barba e cortava cabelo dos presos. E com a conquista da confiança, ele começou a prestar esses serviços para... não liga não, é só um gafanhoto. Um gafanhotinho. Gigante, mas Começou tudo bem. a prestar esse serviço para os militares. Então, o Mão Francesa teve acesso ao quartel e foi ele que mapeou a sala de armamento, a escala, no caso dos funcionários, e assim por diante. E o Portuga lá no castigo, só estrategizando. Só estrategizando. Malandro, hein? A rebelião, ela começou, pessoal, bem aqui nesse morro, que é o Pico do Papagaio. Simplesmente, 112 presos saíram para cortar lenha e transportar lenha com apenas 4 funcionários, sendo 2 civis e 2 militares. Aí você fala, mas é loucura, né? Não, eles não são os melhores presos do mundo? Pois é. E aí, no caso, renderam, né? Esses 4 funcionários, pegaram a arma deles, eles desceram para o quartel, que fica aqui também próximo a uma trilha, dominaram o quartel, pegaram as armas, vieram aqui para frente e dominaram a Ilha Anchieta. Dominaram. Foi um cenário de caos. As crianças e as mulheres, por conta de um dos presos, foram colocadas dentro de um dos pavilhões para ninguém fazer maldade com eles. No dia estava tendo aula, a professora foi uma heroína, cuidou, fechou a escolinha para ninguém fazer maldade com as crianças. Simplesmente, quando a embarcação de nome Ubatubinha estava chegando aqui na ilha, ela avistou fumaça e fogo. Por quê? Um dos presos, na ânsia da fuga, botou também aqui ao fundo fogo na sala de arquivos. Então, no caso, eles avistaram fogo e fumaça, deram meia volta e foram embora. Então, os 100 Esse aí morreu depois, pode ter certeza. Mais de 130 que conseguiram fugir foram simplesmente embarcações menores aqui, que eram embarcações voltadas à pesca, destinadas à pesca. Uma delas, a maior delas, a Carneiro da Fonte, comportava 60 pessoas. Ela foi quase com o dobro da capacidade, saindo daqui. Então, como ela estava quase naufragando, eles primeiro jogaram os feridos ao mar, que isso depois atraiu um monte de tubarões. Aqui na época tinha muito tubarão. Depois, quem quiser constar, tem algumas fotos antigas, vocês vão ver o tamanho dos tubarões, que um ex-diretor do presídio também gostava de pescar tubarão, então tem muitas fotos, né? Enfim, depois os gordinhos, né? Por quê? Porque para diminuir o peso da embarcação. A embarcação, ela chegou numa praia lá ao norte, chamada Ubatumirim.
e ela acabou naufragando ali na praia do Batumirim. Um grupo foi sentido Paraty e o outro grupo foi sentido Cunha. Nisso, um dos policiais que aqui estavam, né, no paralelo, conseguiu acionar no continente, porque ele atravessou a nado até o continente, para poder buscar reforço. Nisso foi feita toda uma tática aí, de captura desses presos. Como eu falei, vieram policiais do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, forças aéreas, e recapturaram grande parte desses presos e alguns mortos em combate. 6 nunca mais ouviram falar, e o que fugiu e foi mais longe daqui, foi até a Bahia, foi o China Show, preso de nome China Show. Lá ele cometeu uma outra infração, foi preso e retornou depois para o estado de São Paulo. Os presos aqui permaneceram ainda por mais 3 anos, porque eles montaram como se fosse um tribunal e ia fazendo o julgamento aos poucos. Os presos de mais alta periculosidade foram parar na casa de custódia de Taubaté, enquanto as penas mais leves, né, os presos com penas mais leves, foram parar em Tremembé, e nisso o presídio desativado no ano de 1955. E o Portuga? E o Portuga? Todo mundo O que aconteceu? O Portuga fugiu? O Portuga, a única dificuldade, apesar do cara ser muito inteligente, é que ele tinha problema do coração. Falaram que encontraram ele no grupo de Cunha, sentido Cunha, próximo de uma árvore, no pé de uma árvore, porque ele provavelmente infartou durante o caminho. Então esse que foi o final do Portuga. Ele Cena de conseguiu louco, fugir, hein? mas morreu Legal. infartado. Obrigado aí pela explicação, muito boa, meu. Show de bola. Depois acompanha nosso canal lá, tantos dias de detenção. Eita, Beleza? aí Vai sim. estar lá, meu. Aí sim, show. Da hora, Valeu, show de valeu. bola. Galera, vou mostrar pra vocês então as fotos que ela falou que tem aqui, que eu tava até mostrando pra vocês. Vocês viram a explicação? Que louco, hein? Esse Portuga aí foi monstro, hein? Pena que morreu, né, meu? Mas ó, vou mostrar umas fotos pra vocês aqui da época, certo? Ó. Então é aqui, ó. Como que era mais ou menos, ó. Entendeu? A ilha. Aqui as fotos de como tá hoje. Depois nós vamos dar um rolê. Aqui um pouquinho, desestruturação. Nossa, olha, mano. Louco, hein? Você é doido, João. Então, aqui está contando toda a história dos imigrantes japoneses e tal. Entendeu? Tem umas fotos da natureza local aqui. Aqui também o que tinha nos mares aqui, ó. Olha só, as baleias loucas. Ó. Bastante fauna marinha. Olha os tubarão que ela falou aí, ó. Ó. Louco, hein? Aqui eu acredito que seja a maquete da ilha, ó. E aqui tá falando sobre a rebelião, que eu já mostrei para vocês, a rebelião do ódio. Né? Então, continuando aí, deu-se a rebelião chefiada pelo sentenciado. Nesta ocasião, a situação do presídio político era muito precária. A revolta planejada com requintes de detalhes foi iniciada no início da manhã pelos presidiários incumbidos pelo transporte de lenha. Sem despertar qualquer suspeita, eles se encaminharam para o ponto da ilha denominado Pedra do Navio, onde deveriam recolher a lenha cortada na véspera e levá-la para a fornalha do presídio. Os guardas que escoltavam os presidiários foram dominados e mortos em outra atividade simultânea. De acordo com o plano muito bem articulado, foi dado início à rebelião e à chacina, resultado do embate entre presos e soldados. Além de mortos e feridos, as instalações foram depredadas e queimadas, móveis e arquivos. E aqui algumas reportagens do jornal, ó. Jornal da época, entendeu? Mostrou tudo mais ou menos como foi, ó.
A fuga, ó. 3 perigosos detentos caçados entre as pedras. Loucão, hein, mano? Cê é louco, mano. Vou lá mostrar pra vocês agora as ruínas. As ruínas. Próximo vídeo, as ruínas.